Semana passada, eu expliquei aqui bastante detalhadamente, principalmente a questão da isenção do imposto de renda. Tá? Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, o princípio, a ideia é a mesma para todos os impostos, tá? Todos os impostos. O que a gente precisa entender é que as pessoas com deficiência têm direito à isenção de impostos, seja imposto de renda, IPVA, IPTU, ICMS e IPI para compra de carro, entre outros, porque elas são pessoas com deficiência. Aí, o que acontece? Muita gente fala assim, olha, aqui no meu estado não tem lei específica para isenção de ICMS. Ok, pode ser que não tenha uma lei, mas o princípio é que a pessoa com deficiência daquele determinado estado tenha direito à isenção. Então, vou explicar dando um outro exemplo que você vai entender. O que acontece? Olha que absurdo, tá? Olha que absurdo. O governador de São Paulo, agora na semana passada, ou retrasada, não me lembro exatamente quando foi, excluiu do rol da isenção do IPVA do Estado de São Paulo as pessoas com deficiência leve. Aí eu pergunto para você, o que você acha disso? Coloca aí no chat para mim. Isso é inconstitucional, é completamente inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque qual é a diferença? Né? Não estou falando da questão médica agora. Não estou falando da questão médica. Do ponto de vista médico, óbvio que há diferença para uma deficiência leve e para uma deficiência grave. É óbvio, não preciso nem falar. Mas do ponto de vista jurídico, qual é a diferença? Nenhuma. Mas a pessoa que tem uma deficiência grave, ela precisa mais do que... Por quê? Por que ela precisa mais? Do ponto de vista jurídico que eu estou falando. Eu não vou discutir ponto de vista médico, primeiro que eu não sou médico, né? E segundo que eu entendo que o assunto que está sendo tratado é uma questão jurídica, não uma questão médica, é uma questão de isenção. Nós estamos falando de isenção de imposto. Nós não estamos falando de fisiologia ou questões orgânicas. Nós não estamos falando disso. Tá? É um absurdo, é o que a Sabrina está colocando aí agora, é um absurdo. E eu te explico, Sabrina, por que isso acontece. Grana, dinheiro, porque quanto menos gente tem isenção, mais dinheiro o Estado arrecada. Pronto, está explicado. Agora, qual que é o argumento para excluir as pessoas com a deficiência leve para isso? Argumento jurídico não tem, é uma exclusão pela exclusão. Então, esse exemplo que eu estou dando agora para vocês serve também, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, como eu falei no primeiro exemplo, né? Aqui no meu estado eu não consegui porque dizem que não tem lei para isso. Muita gente me perguntou da semana passada para cá sobre IPTU. Aqui na minha cidade eu fui na prefeitura, mas lá na Secretaria de Fazenda disseram que eu não tenho direito porque a cidade não tem lei para isso. Não interessa se tem lei, se não tem lei. Não interessa. O que a Rose colocou aí no chat agora. O direito tem que ser, Rose, para todas as pessoas com deficiência. Para todos. Não é para quem, não é para uma categoria só ou para outra. Não pode ser assim. Senão, vira uma bagunça. Senão, nós vamos ter um monte de setor de pessoa com deficiência nesse sentido. Né? Então, o que acontece? Outro exemplo, a Rosane colocou aqui em relação a São Paulo, e eu me lembrei da questão lá da SP Trans, com relação ao passe livre. O argumento da SP Trans é que, especialmente para os monoculares, é que não existe no sistema do SP Trans um código lá, alguma coisa, que possa gerar o passe livre para os monoculares. Isso é problema do SP Trans. Isso é problema do SP Trans. Eles que mudem o sistema para poder adequar. Porque se a pessoa é considerada uma pessoa com deficiência e, por lei, ela tem direito ao passe livre, acabou o assunto.
Ah, mas, doutora André, eu não estou conseguindo de jeito nenhum o passe livre, não estou conseguindo o ICMS, não estou conseguindo pela administração pública, né, lá pelo órgão, sei lá qual. É o que eu sempre falo aqui. Vocês têm duas alternativas. Ou engole uma situação como essa, ou faz o que eu sempre digo. Recorre judicialmente. Procura uma pessoa da sua confiança que entenda desse assunto para poder fazer uma medida judicial. Toda medida judicial resolve? Não necessariamente. Vai depender muito da situação, vai depender muito do profissional que você contrata, vai depender muito da documentação que você tem, vai depender de um monte de fatores. Mas, em muitas ocasiões, resolve. Tanto é verdade que eu posso mostrar para vocês, para quem quiser, né, evidente, várias situações judiciais que a gente já conseguiu aqui para passe livre, para ICMS, para IPI, para imposto de renda, para um monte de coisa. E que as pessoas não haviam conseguido lá com a administração pública. Muita gente também reclamando comigo nos últimos dias sobre questão de inclusão, a Naeli está perguntando aí para conseguir a carteirinha de PCD, né? A inclusão da observação de pessoa com deficiência na CNH, porque alguns DETRANs estão negando isso. Pasmem, outro dia eu recebi aqui uma pessoa, alguém me chamou dizendo que tinha lá estava com problema com o DETRAN, porque pediu para incluir a observação, e o DETRAN falou assim, olha, a gente precisa de o seu laudo não indeferiu, não deu, não colocou, e dizendo que precisava que fosse um laudo do médico do DETRAN. Menino, mas eu levei meia hora para entender essa situação. Como é que o DETRAN indefere um pedido de inclusão de observação de pessoa com deficiência, dizendo que o laudo do cara não podia ser aquele, tinha que ser um laudo do próprio médico do DETRAN? Por que não encaminhou ele, então, para o médico do DETRAN? Não, preferiram indeferir. Vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Então, assim, eu ouvi ontem eu estava numa reunião com alguns advogados à noite e eu ouvi uma coisa muito bacana. Uma advogada que trabalha com servidores públicos, não com pessoas com deficiência, tá? Ela me chamou para a reunião porque eu trabalho com pessoas com deficiência e ela queria entender o meu ponto de vista em algumas questões lá. Mas ela trabalha com servidores públicos de modo geral. Ela estava falando o seguinte, falando que muitos estados, muitos municípios, em se tratando de servidor público, quando chega a hora da pessoa aposentar, que a pessoa vai lá no RH ou então no órgão lá que trata da aposentadoria, que os próprios servidores públicos desse órgão não sabem informar muita coisa. Então a pessoa fica perdida. Como que eu vou poder... Olha, imagina, a pessoa já com uma certa idade, querendo aposentar, ou está doente, está com medo de como é que vai ficar a família em relação se ela falecer. E agora? Como é que acontece? Ela não tem informação precisa. Aí eu falei o seguinte, olha, se você acha que é complicado, nesse caso que você falou, se tratando de aposentadorias comuns, você não queira saber quando se trata de pessoas com deficiência. Aí vira um caos, porque aí ninguém sabe nada mesmo. Então, quem que não sabe nada? As próprias pessoas com deficiência que precisam lá do direito dela da aposentadoria ou qualquer outro direito. Assim como os servidores públicos que trabalham nos órgãos, nos RHs da vida, nos institutos de previdência da vida, e que também não têm essa informação. Então,